Voltamos, meus amigos, vamos prosseguir aí com os nossos estudos em Direito de Família. E agora nós vamos ingressar na análise do casamento. Bom, esse instituto que é tão importante a verificação dentro do direito de família. O estudo do casamento, ele vai dos artigos 1511 a 1590 do Código Civil, tá? E nesses artigos, uma série de disposições são feitas. O que é importante ressaltar para você? Que existem duas formas clássicas de se cobrar, tá? Ou ele vai pegar alguma parte da lei e cobrar literalmente, como já é do seu conhecimento, ou então ele vai dar um caso concreto em que haverá necessidade, para você chegar ao resultado final, de verificar, então, a aplicação de algum daqueles princípios que nós estudamos, especificamente ao casamento, tá? E quando a gente fala em casamento, é sempre importante você ter a noção, em primeiro lugar, de que nós tivemos a passagem nesse caminho de evolução do direito de família, da família tida como tradicional e essa passagem se deu da família tradicional para a chamada família democrática. E quando eu falo em família democrática, significa dizer que eu estou propugnando um abandono daquela ideia que se tinha antigamente de que o poder de direção, as opiniões importantes eram apenas do homem. Todos têm relevo na formação da família. Os filhos, dentro de suas opiniões, devem ser ouvidos e devem ser respeitados, ok? Cada um dos membros que compõem essa família passam a ter fundamental importância na sua realização. Então, é claro que isso vai gerar reflexos no casamento. Vai gerar reflexos em todas as relações, sejam existenciais ou sejam elas patrimoniais de direito de família, ok? Bom, então vamos lá. Vendo então o Instituto dentro do seu viés clássico, certo? O casamento, então, ele pode ser conceituado como uma união de pessoas reconhecida e regulamentada pelo Estado, com o objetivo de quê? Com o objetivo de constituição de família. Isso é o conceito clássico. Agora, atrele aí o conceito contemporâneo, com o objetivo de constituição de família e com base nas relações de afeto. Então, dois pontos que vão ganhar destaque aqui para esse casamento se consubstanciar nos moldes atuais serão esses. Primeiro, o objetivo de constituição de família, tá? Constituição de família. E não basta isso, é preciso que a isso sejam somados os laços de afeto. Daí a importância do quê? Do tratado princípio da afetividade. Ok? Que poderia demandar aqui uma longa análise, mas não é o foco da sua prova. Você apenas precisa saber isso, que o casamento hoje deve ser visto como união de pessoas que objetivam constituição de família e baseado também nos laços de afeto, certo? Então, veja que eu não falei constituição de união de pessoas de sexos distintos. Foi dito união
de pessoas, justamente para se dar a interpretação que, de acordo com a Constituição, há de ser dada, tá? De não haver nenhum tipo de discriminação no que tange a esse direito e ser estendido às uniões homoafetivas, certo? Bom, então, fica claro nesse sentido que existe uma grande tendência a, por lei, ser reconhecido o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Eu chamo a atenção para você, por quê? Porque as coisas novas, o examinador gosta de cobrar. Então, coloque aqui casamento também em relação às uniões homoafetivas, certo? Prosseguindo nessa nossa análise, e você pode verificar aí que é sempre dado esse viés constitucionalizado para a leitura dos institutos, é importante você lembrar que a ideia é sempre o princípio da monogamia. Então, uma vez estando casada, a pessoa não pode casar novamente. Artigo 1521, inciso 6 do Código Civil, nós conseguimos extrair essa ideia, ok? Embora alguma doutrina ainda já cogite de, se o intuito é a constituição de família, laços de afeto, que seria possível se cogitar a proteção de uniões paralelas, entendimentos de doutrina nesse sentido. Então, tem coisa sendo trabalhada sim, nesse aspecto, mas para a sua prova, vamos levar nesse tocante o viés clássico, o princípio da monogamia. Além disso, vai vigorar aí no casamento o chamado princípio da liberdade de escolha. Então, a pessoa escolhe com quem vai se casar como fruto da sua autonomia privada, certo? É claro, salvo os impedimentos matrimoniais, aqueles casos em que as pessoas, por algum motivo, estão proibidas de casar. Ela serve, na verdade, como uma baliza, como um parâmetro para que não exista aí nenhum tipo de nulidade, ok? Bom, prosseguindo aí na nossa análise, vamos verificar então questões que digam respeito à capacidade para o casamento, impedimentos matrimoniais e também causas suspensivas do casamento, ok? Então, primeiramente, tá? Você não pode confundir incapacidade para casar com impedimentos matrimoniais. São coisas distintas. Não pode fazer confusão em relação a esses aspectos. Bem, em relação a isso, nós temos que começar a desbravar aí o Código Civil. Então, acompanhe aqui comigo. Artigo 1500. Artigo 1511. Vamos lá agora, dentro dessa análise, que nós não temos como fugir aí. A todo momento aqui, eu poupei vocês da leitura dos dispositivos, porque sei o quanto cansativo fica, mas agora, para o seu bem, tá? É importante que nós façamos a leitura aqui. É importante que você tenha a ideia de que isso aqui é frequentemente cobrado com base na lei. O que, é claro, não vai dispensar de sua parte, como eu tenho repetido a todo tempo, a leitura de uma doutrina de base, certo? Então, vamos lá. Artigo 1511. O casamento estabelece a comunhão plena de vida com base na igualdade de direitos e deveres do cônjuge. Então, aí, como eu ressaltei para vocês, nós devemos atrelar o quê? As relações
baseadas no afeto, os laços de afeto exercendo papel fundamental nessas questões de direito de família. Princípio da afetividade, ok? Prosseguindo. O 1513 nós não precisamos ver, porque nós já tratamos dele quando falamos dos princípios. E agora, artigo 1517, que é o que propriamente vai entrar no que nós falaremos agora, que é o quê? Anote aí, então, a capacidade para casar, certo? Então, vamos falar aqui sobre capacidade para o casamento, tá? Então, vamos zerar aqui esse nosso momento para fazer mais observações que sejam necessárias nesse tocante, ok? Então, vamos lá. Artigo 1517. O homem e a mulher com 16 anos podem casar, exigindo-se a autorização de ambos os pais ou de seus representantes legais, enquanto não atingida a maioridade civil. Então, qual é a idade núbil? Aos 16 anos, este menor atinge a idade núbil, tá? Pode casar? Pode, mas vai precisar de autorização dos pais, ok? Lembrando aí o quê? Que quando esse menor de 16 anos casa, qual é o efeito que a lei confere? O que você lembra, hein? Emancipação. Emancipação pelo casamento, certo? Então, atenção aí a isso. Você vai lembrar do quê? Do artigo 5º, anote artigo 5º, faça a remissão aí. Artigo 5º, parágrafo único, inciso 2, ok? Artigo 5º, parágrafo único, inciso 2 do nosso Código Civil, tá? Lá no início das nossas aulas, nós falamos sobre a emancipação. A emancipação pelo casamento é uma das hipóteses de emancipação, o quê? Legal. Que a lei diz que pelo fato de casar, esta pessoa será emancipada. E lembrando bem, a emancipação é o que mesmo, hein? É o adiantamento dos efeitos da maioridade civil. Então, o emancipado ele continua sendo menor. Não é à toa que aqui o artigo 1517 diz: homem e a mulher com 16 anos podem casar, exigindo-se autorização de ambos os pais ou de seus representantes legais, enquanto não atingida a maioridade civil. Sim, porque é nesse caso mesmo, ele é relativamente incapaz. Então, atenção aqui, porque nesse caso, vale lembrar também que a emancipação irá tornar essa pessoa emancipada, certo? E lembrando que a emancipação, ela é irrevogável, ela é irretratável. Prosseguindo aqui. Artigo 1518 deve ser atrelado a essa ideia aqui. 1518. Olha só o que o 1518 traz para a gente. Ele diz o seguinte: até a celebração do casamento, podem os pais, tutores ou curadores revogar a autorização. Por quê? Porque ainda não foi celebrado. Então, a gente não entraria aqui em um eventual conflito do fato da emancipação ser irrevogável e irretratável. Por que não se ingressaria num conflito nesse sentido? Óbvio, porque ainda não houve o casamento. Então, a gente não estaria tentando revogar algo que já aconteceu. Por isso que é bem claro aqui, até
a celebração do casamento. Então, até esse momento que antecede a celebração do casamento. Então, é isso que o artigo 518 quer dizer para a gente, certo? Bom, vejamos então aqui, superada essa primeira análise no que diz respeito à capacidade para o casamento, gostaria de fechar com o artigo 1520. Olha o que o artigo 1520 diz para a gente. Excepcionalmente, será permitido o casamento de quem ainda não alcançou a idade núbil. Qual é a idade núbil? 16 anos. Para evitar imposição ou cumprimento de pena criminal ou em caso de gravidez. Então, veja, 16 anos é a idade núbil. Mas ele diz que em alguns casos, artigo 1520, pode ser realizado o casamento de alguém que ainda não atingiu esta idade aqui. Então, atenção, tá? Por quê? Porque a isso aqui você precisará fazer a observação do artigo 1520, no sentido de representar uma exceção ao fato de que o casamento só poderia ser celebrado aqui na idade núbil, certo? Mas somente nesses casos aqui previstos. De se evitar, como o próprio artigo 1520 vai dizer para você, a imposição de uma pena ou propriamente se estivermos falando aqui em gravidez. Então, atrelhe aí pena ou gravidez. Apenas para você lembrar, certo? Mas atenção, porque então isso aqui vai representar, tá, uma exceção ao fato da idade núbil ser aos 16. Na verdade, a idade núbil continua sendo aos 16, só que será permitido que se case antes disso, se houver algum desses dois motivos aqui. Ok? Ok. Então, vamos lá. Agora sim, nós iremos passar aí a análise, resetando aqui de novo a nossa visão, para, saindo de capacidade, ver os impedimentos ao casamento. Ora, qual é a regra? A regra é essa aqui, ó. A regra é que nós temos, anotemos aí então, regra. A regra é a autonomia. Autonomia privada, a liberdade de escolha do cônjuge. Só que nós temos exceções. Quais são as exceções? Em alguns casos, o ordenamento vai dizer para a gente que, olha só, você não pode casar com determinadas pessoas. Então, temos aí os impedimentos ao casamento. E esses impedimentos estão previstos no 1521. E nós temos aqui também as causas suspensivas, tá? Impedimentos e causas suspensivas. Essas causas suspensivas estão previstas no 1523 do Código Civil. Ok. Aí agora você precisa ter a diferença do quê? Ora, impedimento e causa suspensiva representam exceções à regra da liberdade, da autonomia privada. Vou escolher com quem vou me casar. Ok. Mas aí, o que entra em jogo? Aqui vai entrar em jogo um aspecto muito importante de você ver o que vai delinear um casamento realizado
dentro de uma causa impeditiva e o que vai acontecer com um casamento realizado sob uma causa suspensiva. Então, atenção, por quê? O que eu quero ressaltar para você é que se eu tiver, então, um impedimento, realizei um casamento diante de um dos impedimentos, vai ter uma consequência? Vai. Realizei um casamento e havia ali uma causa suspensiva. Vai ter consequência? Vai. Nos dois casos, teremos consequência. Ora, quando o artigo 1521 fala dos impedimentos, o que ele fala? Que não podem casar. E o artigo 1523, quando fala das causas suspensivas, ele fala diferente. Ele fala, não devem casar. Veja que aqui no impedimento é mais grave, tá? É não podem. Aqui é não devem. Se um casamento for realizado dentro de uma dessas causas de impedimento ou de suspensão, qual vai ser a consequência? Ora, o casamento realizado sob uma das causas de impedimento, ele será nulo. Nulo. E o casamento realizado sob uma das causas suspensivas, o que acontece? Cuidado. Anote isso daí como importante. Por quê? Porque comumente você tem a tendência a dizer o quê? Que esse casamento será anulável. Errado. O que vai ser combinado como sanção para um casamento realizado sob uma causa suspensiva vai ser o regime da separação obrigatória. Cuidado, então. Ele será válido, só que o regime de bens terá que ser o da separação obrigatória. Não diga que será anulável, ok? Muito cuidado. Então, isso aí vocês costumam confundir. De uma vez por todas, tá? Regime da separação obrigatória. Então, feita a distinção de quando, então, teremos uma causa de impedimento e quando, então, teremos uma causa de suspensão do casamento, perdão, vamos verificar quais são essas causas. Acompanhe aqui comigo, vamos ao artigo 1521, tá? E lá, como eu disse para vocês, ele vem e diz, não podem casar. Inciso 1. Os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil. Inciso 2, os afins em linha reta, faça aí a remissão ao 1595 do Código Civil. Inciso 3, o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do adotante, pelas mesmas razões de proibição de casamento entre ascendentes e descendentes. 4, os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até o 3º grau, inclusive. 5, o adotado com o filho do adotante. 6, as pessoas casadas, que é justamente o princípio da monogamia, tá? E inciso 7, o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Então, aqui o 1522 traz mais uma regra em relação
a esses impedimentos e diz o seguinte: os impedimentos podem ser opostos até o momento da celebração do casamento por qualquer pessoa capaz, ok? Então, quem tem a legitimidade, qualquer pessoa que tenha capacidade. Justamente por ser algo que vai demandar uma nulidade, é que o âmbito de legitimidade para sua alegação, ele é ampliado, ok? Ok. Passemos, então, a análise agora para essas causas suspensivas do casamento, 1523. Lembrando, então, que o 1523 é o que vem e diz para a gente, não devem casar. Quem não deve casar? Vejamos, então. Inciso 1. E veja que os motivos aqui são diferentes. Lá, você consegue verificar questões assim, de ordem ética mesmo, de preservação da família, de você não casar com o seu pai, não vai casar com a sua mãe, você não vai casar com o seu filho que você adotou, ok? E por aí vai. Aqui, quando a gente fala das causas suspensivas, a gente está tentando proteger questões patrimoniais. Então, observa. Não devem casar. 1. O viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer o inventário dos bens do casal e der a partilha dos herdeiros. Por quê? Para justamente não correr o risco aí de alguma confusão patrimonial e prejuízo aos herdeiros. Então, vale lembrar que, nesse caso, o que vai acontecer? Esse casamento pode ser celebrado, tá? Não deve, mas pode. E só que será o regime da separação obrigatória. Por isso que a consequência é o regime da separação obrigatória. Porque a preocupação nesses casos aqui, ela é de cunho patrimonial, ok? Prosseguindo. Inciso 2. A viúva ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado até 10 meses depois do começo da viuvez ou da dissolução da sociedade conjugal. Inciso 3. O divorciado, enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal. Mais uma vez, ficar claro aí esse intuito de proteção patrimonial. Aliás, o Código Civil de 2002 ainda tem muito forte esses resquícios de proteção do patrimônio mesmo, certo? Embora a tendência seja sempre a despatrimonialização do direito civil. Mas aqui é claro que o enfoque está voltado para a proteção dos herdeiros, certo? Inciso 4. O tutor ou o curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou curatela e não estiverem saudadas as respectivas contas. Por quê? Porque essas pessoas têm o dever de prestação de contas. Então, para não haver aí alguma ordem de confusão patrimonial, justamente tem esse não devem casar. No entanto, se houver o casamento, regime da separação obrigatória, certo? Bom, veja só aqui que importante você verificar aqui em relação a essas causas suspensivas do casamento. Que, de início, tanto para a questão dos impedimentos e das suspeições, você não tem aqui, das suspensões, perdão, das causas suspensivas, você não tem o artigo já trazendo que sanção vai ser cominada. Quando que nós deveremos ver isso?
nós deveremos ver isso quando do estudo propriamente das invalidades para o casamento, tá? Quando que o casamento, então, ele será tido por inválido? Porque quando a gente fala de uma teoria de invalidade, é que a gente vai analisar propriamente essas questões, ok? Então, nós ficamos por aqui. Um forte abraço para você, bons estudos e até a próxima.